Boa noite, tô vendo tua boca se mexendo, mas o seu som ainda não está saindo. E agora? Agora saiu. Eu e a minha luta para entrar, para falar ou para... Fazer E o quê? aí, só estou eu aqui? Sim, já já começa a chegar, porque tinha algumas pessoas levantando a mãozinha lá. Eu tô... A pontualidade era britânica, mas passou 1 minuto aqui. Eu achei que era 8 horas. Você acredita que eu estava correndo como uma louca aqui? Imagina. Aí o Dudu chegou. Mas o que você está fazendo? Não, já vai começar. Você sempre falou que era o que eu aviso ele, né? Aham. Você falou que era 8h30. Eu falei, ah. Aí deu tempo de eu fazer meu rolinho de alga, aquele rolinho de alga Sim. com atum, com abacate, com o pepino lá, o pepino japonês. Ficou muito bom. Eu, pelo menos, gostei. Não, eu também quero fazer isso, não fiz. Aquele que eu fiz, que eu coloquei lá no Instagram, eu fiz hoje de novo, só que eu coloquei batata doce junto. Falei, nossa, vou colocar uma batata Oh, doce para ficar mais gostoso. Deixei mais muito bom. cremoso. Nossa. Aí Ah, terminei o eu vou ter atendimento às que... 8. Falei, vou lá em cima correndo, fazer um arrozinho e vou comer com esse negócio que eu fiz, que tá muito bom, para ver que gosto que tá. Eu coloquei 2 limões em cima, assim, ficou bem bom. Hum, Ficou bem azequinho. Oi, Pati, é. Olá, tudo bem? Joyce. Tudo jóia? Com Oi, sono. Paty, tudo bom? Tudo bom, Edna? Tudo Tudo jóia. jóia. Como ficou aquele dia pra cá? Ótima, ótima. Muitos pensamentos, muitas. Sabe quando as coisas vêm, bate na cara e você fala, ah, tá bom, não faz mais sofrimento? É Que muito bom. doido isso, né? Coisas que ficava pesado para mim, tá. Óbvio que tem que ter um monte de coisa para resolver, mas assim, tá tão mais Suave. menos sofrido, sabe? Menos dor, é, que não tem por que eu ter dor, porque eu não tenho controle, então não é meu, entendeu? As Que bom. decisões, tudo, não foram minhas. Então eu agradeço todo dia pelo, pelo que fez, perdoo pelo que fez, me perdoou por tudo e tá tudo bem, sabe? E, e é interessante, assim, hoje eu não fiz, mas todo dia eu falo, oi, mãe. Travou pra mim? E travou. Travou. É, 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 não falo, eu não sei, mas falo assim, ó, de ter resolvido isso. Travaram. Ou eu travei. Você continuou falando, falhou um pouco a sua fala, Falhando. mas a sua imagem travou. Agora sumiu. Oi, Elane. Oi, Fátima. Oi, Fátima, Elaine, boa noite. Oi, boa noite. Tá me Olá, Boa escutando? noite. voltei. Paty, você ouviu o que eu falei? Não, Travou um pouco, sua imagem parou, a sua voz continuou, mas tinha hora que falhava. Então, o que eu entendi na tua fala, tá travando. tá me ouvindo agora? Paty, tá travando a tua imagem, na verdade travou a tua imagem. O que eu entendi na sua fala e parou. Então, tua imagem travou, vou voltar. Eu vou sair e vou voltar. Legal, perfeito. Elaine, a pergunta que eu trouxe aqui para vocês que chegaram agora, como foi e ficou daquele dia que a gente fez a constelação semana passada para hoje? O que mudou? O
que vocês sentiram que mudou? Não mudou nada. Hoje eu tô numa angústia incrível, que foi uma semana assim parada. Aquilo que eu tinha conversado com você, que eu perguntei, né, que você me mandou uma nova pergunta, não tive resposta. A força da Hoje, vida tá onde? Essa é a pergunta que eu vou te trazer aqui agora. Porque a gente vai parar onde a gente estava lá. Tá aqui anotadinho. Não tinha força, você só falava no final do movimento que a gente fez semana passada. Tô cansada, tô com Voltei. sono. Que legal. E assim, cadê a Heloísa? A Heloísa tinha que vir, porque ela foi agitação. Perdi o que você falou, Elaine. Você tava ela falando não que hoje você coloca menos peso nas coisas. Você consegue olhar para as É, coisas e sentir que, tipo, tá tudo certo. Cada um fez o que conseguia. é, É, Você foi o A sentido na Elo- última constelação. a Heloísa não foi a confiança? Ela foi. Ah, não. Foi, né? A- Ela foi a agitação, que era a ansiedade, e a cobrança em cima da agitação, e depois no final ela virou confiança. E aí ela narrou que ela nem era tanta confiança assim. E a força da vida, no dia seguinte, me ligou e falou: Elaine, essa força tava muito devagar. Eu falei: também achei. porque eu Não falei, era tanta força assim, né? Achei ela eu também. lhe perguntei a ela que a força pelo menos teria que estar junto com o presente. Ela não estava indo no mesmo ritmo do presente, Que não. legal, ó. Interessante. Fiquei pensando muito nisso. Aí tu me mandou uma mensagem no dia seguinte, falei exatamente o que eu pensei. A Heloísa também não estava bem presente, né? Não, Ela não queria nem olhar para a cara do presente. vamos chamar o presente. Fátima, me fala como foi para você, depois de representar o presente naquele movimento, a semana. Tá sem som. Tá falando com a gente, Fátima? Fátima, tá sem som. Fátima hoje está machucada. Quando tiver som, ela fala. Mas, gente, a minha mente tá numa velocidade. Oi, Fátima. Ela não. Pode falar? Oi, 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 oi. E aí, meninas? Qual Tudo a bem? pergunta? Tudo Boa bem? noite. Para mim, depois daquele dia que a gente fez a constelação, as, os Você passou acontecimentos, um carro aqui. tudo bem. Os acontecimentos ficaram muito aflorados. E eu comecei a perceber em mim, no presente, como eu estava. De chegar, que eu estou fazendo outros cursos também. E em um dos cursos que eu faço, a pessoa deu o ensinamento assim, ó. Você faz assim contigo. Tá dormindo ou tá acordada? Gente, normalmente a gente tá dormindo, a gente não tá vendo o que tá acontecendo, na verdade, na nossa volta. A gente tá pensando em alguma coisa fora do que tá acontecendo na nossa volta. Então a gente passa mais tempo dormindo do que acordado, mesmo de pé. Então no presente, a força da vida tava sem força. Para você que representou o presente, Fátima, como foi para tua semana depois daquele dia lá, semana passada? Então, eu estou nesse movimento aqui, com esse esforço desse presente. Estou me Tem, esforçando. tem esforço no presente. Ainda não é celebração, né? Então o presente tem muito esforço e não tem a celebração ainda, é isso? Eu tô atenta. Eu tô atenta. Quando você traz atenta, você disse que você não consegue relaxar, o tempo todo você está preocupada com alguma coisa. Não, eu até que eu tenho conseguido relaxar, Que legal. mas eu tô mais assim, mais desperta, sempre me policiando para Legal. estar voltando. É o famoso vigiai. Esse é o famoso vigiai. Tô vigiando, vou estar mais atenta. Mas às vezes eu tenho assim uns lapsos assim, de lentidão, sabe? Uhum. Meio que eu canso e aí parece que eu quero
Essa semana mesmo eu percebi, assim, uns dias assim, parece que dá um esgotamento, assim, ainda fica naquela lentidão, assim, eu quero morgar. Cada Mas vez que aí a a gente... gente vai, mas aí a gente vai policiando, né? Pelo menos a gente está conseguindo ver. O pior é aquele que não está conseguindo ver nada. Sim, então quando a gente começa a despertar, não é que vai ficar mais fácil, muito pelo contrário, fica mais puxado, porque a gente começa a despertar, a gente entende que tem que fazer o movimento. Mas, Fátima, É. depois que de um tempo trabalhando com a constelação e trabalhando com vários movimentos que eu faço, que eu uso a visão sistêmica, cada vez que a gente abre um movimento, a gente abre um portal. A gente abre um portal espiritual. Quando você abre uma constelação, você abre um portal espiritual para atuar. A ancestralidade de cada um e a espiritualidade de cada um vai atuar aqui. Então, muitas vezes a gente está como um canal disso e a gente não entende a responsabilidade disso e a gente passa o dia inteiro pensando um monte de coisa, um monte de coisa. Aí quando você vai abrir aquele portal, vem o teu monte de coisa, mais um monte de coisa de quem está sendo tratado contigo. Porque a gente não entende ainda que a gente vigiar é o caminho. Quem trabalha com a espiritualidade, quem trabalha com qualquer coisa, quem está vivo, tem que vigiar. Vigiar é o caminho. Quando a gente faz aqueles movimentos que a gente fez semana passada, a gente trouxe para a gente os nossos entendimentos. No presente, tem uma agitação. Na ação, ainda tem angústia. Daquela constelação que eu fiz aqui com vocês, eu fiz mais 2 constelações só com mulheres. A informação está muito clara. Está muito clara. O que a gente fala para a gente não fazer o que a gente tem que fazer? Qual é a história? Estou esperando. Uma de cada vez. Começa, Patrícia. Não entendi. Como assim? O que a gente ainda não faz, acreditando que a gente é criatura do Criador? O que faz a gente desacreditar da gente? O que faz a gente continuar vivendo emaranhado? É falta de coragem. É, não Legal. tomar posse, né? Ó, eu escutei a mesma coisa hoje em todos os atendimentos que eu atendi hoje. Falta de Falta de coragem coragem. e tomar Com posse do certeza. milagre. Com certeza. Por que falta coragem? É difícil você lidar com aquilo que você não conhece, né? Aquilo que você não domina. É difícil você Com medo? eu vou colocar assim, se arriscar em algo que você ainda não tem domínio, né? E assim, Uhum. coragem é você agir com o coração, não é com a cabeça. E a gente age muito mais com o pensamento, com como será, que vai ser, que não será. Sendo que a Helene falou assim, a gente está com a cabeça movimentando o dia inteiro. Assim, né? Eu, E então, nunca minha é a filha, meus favor. pensamentos, mas eu estou conseguindo fazer isso. Parar de exagerar no pensamento. Ouvir cada pensamento, analisar cada pensamento. Por que eu estou pensando isso? Uhum. O que esse pensamento quer, aonde ele quer chegar? E aonde eu vou deixar ele chegar? Uhum. Como quando Né? a gente... É o dominar assim, ó, peraí. Tá, que eu falei assim, eu ficava tão irritada, a gente pode resolver isso agora. Que é o imediato, como que a gente pode fazer? É assim, então vamos resolver isso aqui, para depois a gente ver o resto. Não ficar aqui para fazer aqui não sei o quê. Não, assim, muitas vezes nós criamos histórias dentro de nós que nem vão acontecer, gente. Nem vai chegar a acontecer. E essa história a gente conta que nem... Ai, é muito louco. Desde criança a gente conta uma história de mentira pra gente. Pra gente passar por algumas situações. Aí quando chega nessa vida que a gente tá aqui, na idade que a gente tá, a gente percebe que qual é a verdadeira história? Qual a verdadeira história? Se não for o que contaram pra gente, por que a gente carrega tudo isso há tanto tempo? A forma de pensar, a forma de agir, a forma de sentir. Porque falta coragem e acreditar. Mas é muito difícil acreditar. Gente, a vida é o inesperado. Uma questão de
segundo, milésimo de segundos, vocês podem desaparecer. E vai virar lembrança. E toda a preocupação que a gente trouxe até aqui fica onde? Em que parte da nossa conta? Então, a coragem no presente vai fazer a gente se mover. Quais são as desculpas que a gente usa pra gente que faz com que a gente não se mova ainda? Não, não fica virando a cara, não. Quero resposta. Meu Eu acho que pensamento. Tá no Fala, pensamento, tá no pensamento. eu acho que o medo também faz muita coisa. O medo do inesperado, o medo do que vai acontecer. Mas assim, o dia de amanhã não é só Deus pertence? Que controle a gente 100%. tem? Essa é a realidade. Sim, A pandemia veio mostrar pra gente que a gente não tem controle de nada. Já era para ser uma coisa registrada na gente, que a gente não tem controle de nada. Só que hoje a gente vive no medo, aí a gente fala que a gente tem fé, porque na boca de vocês saiu falta de coragem e acreditar. Então tá bom. A gente toma coragem e acredita, ou a gente acredita e toma coragem? Porque o inesperado não dá tempo da gente saber o que é. tem que acreditar e tomar coragem, né? Pô, o pé sem tá pronto. Colocar o pé sem tá pronto. A vida que a gente quer, ela tá na nossa frente. Ela tá na nossa frente. Não é uma coisa que a gente tem que conquistar, ela já é nossa. A gente tem que entrar nessa vibração. Então, se a vida que a gente quer, ela já é nossa e ela tá na nossa frente, o que tá impedindo a gente de tocar nela? No meu pensamento é que eu não posso mais errar. Não tenho mais tempo para estar errando. Então, isso me traz um medo. Eu pensava que antigamente, se eu errasse, eu preferia errar, eu estava aprendendo e pelo menos eu sei o que foi que eu tentei, que eu corri atrás. É como se diz, o não eu tenho, eu ia atrás do sim. Agora parece que, ai, como é que eu posso explicar? Meu pensamento vem nisso. Não posso errar. Não posso errar, por que motivo eu Então, não Aí sei. é melhor não Somos tentar. humanos, e a então, gente o pensamento, quem manda na nossa mente é a gente. Gente, não é ninguém que vai chegar no cavalo branco, somos nós que temos que prestar atenção. Então, assim, a tua mente faz você pensar que você já não é mais capaz, que você já tem que abraçar o fracasso, porque não dá mais tempo, faz com que você abafe a coragem e fique com mais medo do que tem de inesperado. Então, você não consegue ter ação, você perde a força. Tudo é um milagre que Deus está trazendo até a gente, tudo. Seja qual for a situação. Até aquela onde a gente fica pensando assim, não acredito que isso aconteceu comigo de novo. Tudo é pra gente acordar. E a responsabilidade é nossa. Então, aquilo que apresenta no cenário, que tira a nossa força, que tira a nossa coragem, é porque a gente está vendo essas criaturas maiores que nós. Então, o teu pensamento está maior do que você, do que o teu sonho. Tem que alinhar o pensamento com o sonho. Tem que alinhar o pensamento com o sonho. Ah, Helene, mas eu não sei qual que é o meu sonho. Aí ferrou. Aí Porque tu tá ferrou. pedindo para Deus uma vida maravilhosa, mas tu não sabe nem o que tu tá pedindo. ou a gente não Deixando quer na acreditar mão dele. É. também. Desculpa, eu te cortei, Elaine, que você falou. Tem que saber o que que é de sonho, o que que é para a vida, porque senão vai criando realidade. Nosso pensamento está criando a nossa realidade. Nosso pensamento está criando a nossa realidade. Pega essa informação, pega. Vou repetir. Nosso pensamento está criando a nossa realidade. A tua realidade do pensamento hoje te levou para onde? Para a celebração ou para o sacrifício? Até aqui. A realidade do dia de hoje. Tinha obrigação com a casa, tinha obrigação com a conta, tinha obrigação com mais o quê? Dia 30, né? Me contem. Então, hoje, de vez a gente olhar para nossa idade, e quando eu digo isso, são as experiências, eu me sinto novinha, são as experiências. Quando a gente olha para nossa idade, e a gente pensa assim, cara, eu aprendi muita coisa até aqui. Eu não sou aquela criança que acabou de cair da barriga da minha mãe. Eu já estou pronta. O quanto vocês se sentem pronta?
Eu acho que eu já passei da hora de estar pronta, né? Só que a coisa não é bem assim do lado de cá. Tá na cobrança. Você já tá pronta. A Como é gente que já eu digo? nasceu pronta. Tudo que a gente está fazendo aqui, gente, tudo que a gente está fazendo, a gente está relembrando. A nossa alma sabe o caminho de nos libertar. A gente não se liberta dos emaranhados que a gente vive, porque, Paty, aquele dia da constelação, você sentiu um colo que você nunca sentiu, pelo que você narrou ali. A tua vida deve ter tirado muita coisa de cima de você. Muita coisa. Aí você pensa assim, até essa bendita idade que eu tava ali, foi na quinta-feira passada, eu coloquei muito peso sobre mim. É justo? E sobre as pessoas que eu amo. Meu, eu tinha um grande desequilíbrio no amor. Tudo que eu precisava era de um colo. Tá sem som, tem que pôr som. É engraçado, não tem a ver com família. Mas, assim, eu vou lembrar lá atrás, quando você falou de São José, Jesus Cristo e Nossa Senhora, de eu que eu falava, não quero ninguém, só se aparecer, não sei o que lá. E eu, ao mesmo tempo que eu falava às vezes, se eu tiver um namorado, não sei o que lá, eu não punha isso numa realidade. Esta semana, depois da constelação, esta semana, todas as noites eu sonhei com alguém. Não a cara específica, mas assim, que tinha alguém, que eu ia viver isso, e que estava tudo bem, e assim, de uma forma muito tranquila. Então, assim, quando eu falo assim, as coisas estão leves para mim, não está resolvido, tem um monte de coisa para resolver na vida. Mas algumas coisas que eu ficava, sabe, matando a pulguinha e teimosa, não faz mais sentido. E não faz mais sentido, eu tô pensando, agora eu não quero mais faz sentido, não quero que faça mais sentido. Não, eu não consigo achar aquilo que eu pensava. É como se Graças a aquele Deus. pensamento não Saiu o registro. existisse. Saiu o registro. Saiu o registro. Saiu o registro. Olha que legal. Aquele É, carimbo. muito, eu já falei isso uma vez para você lá atrás. É muito louco, porque some. Uhum. Você tem a lembrança que você pensava isso, você fala, mas por que eu pensava isso? Não faz mais sentido. Da onde que eu tirei isso? Da onde que eu senti? Eu não consigo sentir. Que legal. E aí, nos sonhos, um dia eu acordei para a Letícia, eu falei, Letícia, eu fui contar o sonho, era uma coisa tão boba, mas que antes eu não me deixava sonhar com isso. Então, assim, as coisas estão nesse processo para mim, os véus estão sendo tirados, e assim, tá ficando leve. E aquele véu que tirou, eu nem lembro que tinha véu. Eu tenho que parar para pensar, já falei também para vocês uma vez, eu tenho que parar para pensar, para lembrar, mas mesmo assim, falta registro, falta a materialidade do negócio. Acabou. É muito doido e é muito legal, né? Bom, Eu que gosto dessas coisas, você ficar pensando, você ficar, gente, era assim. Mas por quê? Olha que besteira, né? Eu sofri 49 anos da minha vida por a escolha de uma pessoa que não teve escolha. Então, assim, ela não teve escolha e eu fiquei escolhendo sofrer. Ah, Patrícia, pelo amor de Deus, né? Então, assim, essas coisinhas que estão. Aí, assim, sabe assim, a cerejinha do sorvete, a cerejinha do bolo, cada dia melhor. Começa a fazer vários outros. Entram outros insights, com um registro diferente agora. Quando a gente muda um padrão dentro da gente, É, tudo é ligado com geometria sagrada, gente. E isso que eu tô falando pode parecer, como você disse, papo de louco, mas é. A constelação familiar em um grupo terapêutico como esse aqui, todos nós estamos atuando, todos nós. O teu ensinamento está ensinando. A tua fala ensina a gente a olhar para a gente dentro da gente em algum momento onde a gente não acredita, a gente coloca peso também. Tá ouvindo, Paty? Voltou. Então o que acontece? Quando a gente tira esse peso e esse registro de cima da gente, não faz sentido nem ficar buscando. Não faz sentido nem ficar buscando, porque existem os registros novos que vão chegando de uma vida mais leve. E é natural, quando a gente começa a buscar um ensinamento que nos muda, muitas pessoas que a gente tem por perto começam a deixar de fazer sentido, porque tem que falar a mesma língua.
Então, quando a gente começa a despertar, muitas vezes a gente não tem mais tempo nem paciência para ficar falando sobre Big Brother, novela, não tem mais. Nossa, Não tem, porque a gente percebe que tem muita coisa para resolver, muita coisa para mudar dentro da gente, e ficar parado vendo essas coisas só faz a gente perder mais tempo. Se o nosso pensamento, ele é o que está criando a nossa realidade, o que a gente assiste, a nossa mente não fala para o nosso coração que é de mentirinha. Então, se a gente assiste um programa, um filme cheio de muita violência, você vai aumentar a energia de violência dentro da sua vibração. Se você assiste uma novela que é um negócio de traição para lá, traição para cá, você vai atrair esse tipo de coisa, porque você fica narrando essa história dentro da tua cabeça. Assiste a novela, passa o dia inteiro pensando naquele mesmo assunto. Ainda encontra com uma amiga e quer contar aquele mesmo assunto que não pertence à tua vida. Então você está narrando, colocando forma numa realidade que você não quer para você, mas que por você isso que, Pode falar, Paty. por isso que eu só assisto filme de amor agora. Por isso que eu só assisto filme de amor agora. Não, é importante Vai correr entender. É só o que atrás, eu hein? quero. É importante entender, tudo é uma Amor à vibração. vida, não é só homem e mulher, amor à vida. Uhum. Tudo É, é uma sabe? O vibração. amar se dá você viajar, como a gente já conversou. É, como a gente já conversou, o amar viajar, o amar estar com as pessoas, o amar às vezes estar sozinha, o amar ver o cachorrinho da Elaine nos vídeos, que é muito fofo. Cada pedacinho das coisas que a gente faz, curtir, ter atenção naquilo, né? Colocar atenção, que é um negócio pequeno, entre aspas, mas é um negócio total, né? O é igual ao todo, né? Então é gigante, é pequeno, mas é gigante. É uma vida, né? É vital, é interessantíssimo isso, eu Então, adoro. é um novo olhar e é um jeito novo de sentir a vida. Por quê? Que nem Elaine Muito narrou, bom. né? Se vocês, eu quero saber de vocês, né? Muitas vezes vocês passam uma vida como se tivesse um boleto gigante vindo para cima de vocês. Puta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, deixei de fazer aquilo, não consegui fazer aquilo outro. Existe isso. É como se tivesse uma dívida eterna com alguma coisa. Vocês têm essa sensação? Bom, minha vida foi A assim, minha dívida questão de era tempo. emocional, assim, como se eu devesse a minha vida a quem me adotou, como eu devesse a vida a quem me deu atenção, devesse a vida, sabe assim? Cara, eu devo a minha vida a mim. Eu sou responsável pela minha vida. Sou pela minha filha até ela ficar maior de idade. Mas ela também já tem que ser responsável pela vida dela, né? Então, assim, a gente tem que tomar conta do que é nosso. E o que é meu é minha vida. O resto é consequência da vida, da gente vivendo tudo. Eu não posso ficar me prendendo. Trazendo isso para nossa realidade, o que que vocês fazem que vocês sentem que estão no seu devido lugar no exato presente? Coisas que vocês conseguem fazer e vocês se sentem de verdade no presente. Tem alguma coisa? Eu acho Aí, Aí muito eu o acho que estar tudo aqui, isso. uma de cada vez, gostei. o estar aqui para mim é uma das coisas, porque uma hora antes daquela vontade, ai, que preguiça, e eu não deixo mais que isso me atinja. E eu não deixo nem mais que coisas que acontecem no dia façam que eu não consiga estar aqui. Então, assim, teve vezes que eu não ia conseguir. Pô, hoje a internet não tá legal. Eu falei assim, eu vou entrar do jeito que tiver. Se cair, a gente volta. Se cair, a gente volta. Não tem problema, eu não vou deixar de participar. Porque isso está fazendo com que eu me reconheça e eu me encontre de uma maneira que eu nunca pensei que eu ia conseguir. Fácil, difícil, dolorido, mas delicioso. Tá dando sentido. Não, sabe, não é uma coisa que tá acontecendo do nada mais. A gente tá tendo um sentido Não para é as coisas. aleatório. É, É. dando sentido. Exatamente o que eu ia falar também, a mesma coisa. Participação nesses encontros aí está mexendo, mudando, A fisionomia de vocês está tra- mudando. trazendo, né, para o agora, tá maravilhoso. E é legal ver a mudança na fisionomia de vocês, porque quando a gente
entra num despertar, gente, fica muito louco o negócio. Vem um tsunami pra cima da gente e às vezes a gente acha que não vai dar conta, principalmente quando A gente entra esbagaçado, né? a gente tem que dar conta da vida, né, e da família, então a gente pensa que não dá, era muito mais fácil enquanto eu ficava assistindo novela, era muito mais fácil. Não, não é. A gente sabe a nossa responsabilidade depois disso. Então vai ficando uma cobrança, até que às vezes E um eu, pouco exagerada em cima da gente. e eu fiquei feliz de ter largado tudo isso já há algum tempo, alguns anos já. Eu tenho 3 anos que não vejo novela. Ah, eu tô nisso também. Aliás, Nossa, eu não vejo nem novela. televisão. Vai apanhar, né, velho? Televisão Pode aqui. continuar aí que eu sei da tua história. Eu Você não gosto. sabe o que você fez no verão passado. Ela gosta de Big novela, ela Brother gosta de também. novela e Big Brother ainda. Tem vontade de bater nela. Ai, Olha, eu Não, não tem uns gosto de 3, 4, usar. 3 anos, acho, que eu não vejo Big Brother. Minha Ah, mas novela eu gosto. menina, Novela fala de amor. e e eu, ela e eu fala, parei ai, você de tá ver e não foi vendo? sacrifício, Eu não. vou... Não, eu também não. Eu não tenho TV aberta na minha casa. Nem eu, Eu nem eu. nem coloquei antena para ter TV aberta. Olha, Então, assim, Também não tem. notícias que eu tenho Fátima. é se eu procurar alguma coisa na internet. Se não, é minha vida. Fátima, tu é noveleira, Fátima? Eu já gostei do não. Não. Não, Elaine, não. A nossa mente está criando a Eu, nossa realidade. O que vocês assistem está criando a realidade de vocês. Na novela eu não vejo nada de bom, gente. Desculpa. eu assisto, eu até filme hoje, eu gosto mais de filme sistêmico. Eu Quando também, eu só vejo assisto. que tem uma É, pontazinha sim, sistêmica e eu já tô ali com feeling, sabe? Eu sim, quero ter sim. um contexto que me traga algum Não, ensinamento, assistir alguma filme por coisa. assistir? É, eu gosto muito desses assuntos de inteligência emocional, de teoria da mente. Eu tô nessa vibe, assim. Legal. E aí, tá falando disso, eu tô captando ali se tem alguma informação sobre isso. Se não tem, algum ensinamento. Se bem que quando você tem um pouquinho de entendimento sistêmico, você percebe que tem muitos filmes que tem, né? Você reconhece, Muitos. né? Tem muitos que tem. Esses dias, né, essa semana passada, eu assisti um monte, até mandei uns aí, né? Tudo tinha, assim, Eu gosto. questões que ah, eu Nossa, assisti os 18 presentes. também assisti. é Que legal, né? interessante, que interessante. Forte pra caramba. Nossa, achei Interessante. muito forte aquele filme. Foi muito bom. Eu O chorei. sentido, o sentido da mãe na vida, Eu né? Como segurei. que era tão vazio, e aí quando ela tomou a mãe, aí Uhum. veio toda aquela. Tudo Foi se muito entendeu. bonito. Tudo foi pro seu lugar. É, Muito top. E é bem isso. E tudo isso que a gente está falando aqui é a nossa força interior, a força que vem da mãe, o entendimento que a gente tem que ter sobre o nosso pensamento. A gente só tem força interior quando a gente começa a dominar o nosso pensamento. A gente acha que vai passar a vida inteira tentando fazer isso, porque eu acho que é esse o nosso caminho. Porque o nosso pensamento está ali para ficar entre a dualidade, o ego e a essência divina, o ego e a essência divina. E nós, como seres humanos, temos que ter essas duas coisas. Só que quando a gente tem um Equilíbrio, pensamento, né? quando a gente tem um pensamento, a gente não observa o que a gente assiste, né? A gente não observa o que a gente sente. E a gente perde energia vital com o que não vale para nada. A gente não consegue se manter em equilíbrio para poder seguir uma vida mais conectada com o nosso eu. Porque para conectar com o eu, tem que lembrar que ele existe. Existe um eu aí dentro de tu. Quando que tu fala com ele? Uma de cada vez. Pronto, a Elaine tem que largar a novela. Porque existe um eu Eu não dentro. tô conseguindo Assim, assistir. Eu não tô conseguindo assistir, eu não tô tendo tempo. Eu gosto, mas eu não tenho tempo. Às vezes eu assisto, às vezes não. Não dá tempo. Ó, São raras as vezes, ultimamente. o segredo da vida é a gente buscar estudo na espiritualidade, além do que a gente quer para nossa própria vida. Esse é o segredo, gente.
Porque você pode ganhar dinheiro do jeito que você quer ganhar, você pode ter um relacionamento do jeito que você quer ter, mas se não trabalha a espiritualidade, uma hora a liga não dá. Vem as provações. Você se perde. Vem as provações. Hum. Porque nós E somos. como você trabalha como você trabalha a espiritualidade? Como você fortalece? Olha, pode ser fortalecida de várias formas. Eu, Elaine, além das minhas meditações, eu faço estudo sobre ascensão, sobre despertar de consciência desde 2017. Eu só busco estudo sobre física quântica. Eu tenho um estudo muito fino por algumas doutrinas que, de repente, no meu trabalho começou a atuar algumas energias. Então, eu fiz um estudo, passei pela Umbanda, fiz um estudo na Umbanda para entender as entidades e os orixás. Faço estudo do hinduísmo, faço estudo do budismo, já passei pela igreja evangélica, já passei pela igreja católica. Então, eu sou uma grande estudiosa. E para mim tem que fazer sentido. Eu gosto de Ganesha, eu gosto de Shiva, eu gosto de um monte de coisa hoje. Buda, eu gosto de um monte de coisa. Mas o meu estudo é uma linguagem que quanto mais eu busco estudo em tudo que eu faço, hoje eu venho estudando sobre a Cabala, que é a árvore da vida. Cara, ela, com a visão sistêmica, é o despertar. Então, tem que fazer sentido. Se você perguntar para minha família o meu estudo hoje, vão falar que não tá certo, que eu tinha que seguir que nem minha mãe me ensinou lá atrás. Então, o que eu acho que é um estudo sobre a espiritualidade é aquilo que faz o teu espírito despertar. Pode ser sentadinha fazendo uma meditação, pode ser na frente de uma igreja, pode ser dentro de uma igreja, pode ser dentro de um terreiro. Faz o teu espírito despertar? É o que tem que fazer sentido. Porque cada vez mais, quando a gente começa um estudo sobre física quântica e sobre a espiritualidade, a gente descobre que é a gente que é responsável por isso. Que não é ninguém que vai trazer, é a gente mesmo. Então, a jornada da alma é um ensinamento disso também. Nós temos a maestria de entender o que está nos machucando e o que pode nos curar. Nós temos essa maestria. Nós temos Deus dentro da gente. Aí, eu vou perguntar para vocês, como é que vocês trabalham a espiritualidade? Ai, meu Deus do céu. Eu estou Vá. começando na área. Eu, Legal. eu sempre fui católica, depois virei espírita. Hoje eu acho que eu sou espiritualista, porque eu sou assim também. O que está acontecendo de bom, o que estão falando de bom, eu escuto e eu tento pegar alguma coisa, né? Mas tinha problema com a minha mãe aqui dentro de casa, que minha mãe achava que eu era macumbeira. Então, eu sempre tive esse problema aqui, porque ela não aceitava o que eu acreditava, né? Mas eu também sou assim, o que tá de bom, estou agora fazendo como é que fala, as meditações, que para mim você sabe que foi sempre difícil, mas as que você faz junto está sendo bom, né? Mas eu estou assim, engatinhando na coisa ainda, mas estou insistindo. Quanto mais eu estudo sobre a espiritualidade, eu descubro que o nosso altar está dentro do nosso coração. Ah, O nosso altar está aqui dentro do nosso coração. Quando a gente olhar para o nosso coração e falar assim, aqui é nesse altar aí que eu vou acender uma vela. Então eu vou cuidar disso aqui como um templo. E vou sentir o que essa alma tem para me dizer. Então, qualquer que seja o nome da doutrina que a gente siga, é uma linguagem que nos faz acreditar que existe algo maior que nos criou. Então, o estudo por um tempo faz um sentido em um lugar, depois faz um sentido em outro. Aí, de repente, você vê que não é estudo, é só meditação. A meditação me faz eu entender minha vida de um jeito lindo, maravilhoso. E eu era uma pessoa que eu jamais iria imaginar nessa vida que eu ia conseguir meditar, gente. E a meditação me guia, me guia, me guia. Eu mesmo acho que o porque com o tempo você vai autoconhecimento é a descobrindo o chave que é de bom, o tudo, que né? não é, né? Oi? O autoconhecimento é a chave de tudo. E o que que você falou, Edna? Eu falei que com o tempo você vai ouvindo coisas que você acreditava que não eram bem aquilo, você vai se adaptando, né? Aquilo Não que te fazendo. ensinaram, aquilo que te falaram, não é bem assim, não é bem assado, e a gente vai mudando o rumo, né?
não fazendo ficar pequeno o que nos deram como educação e como aprendizado, seja na escola, seja os amigos, seja os pais, não fazendo ficar pequeno, mas se a gente não tivesse vindo desse pai, dessa mãe, dessas escolas, a gente teria outras limitações. Porque cada acontecimento nos limita, muitas vezes. É raro um acontecimento mostrar que nós somos capazes de infinitas possibilidades, muito pelo contrário. A gente reage fechando, limitando. A gente não reage expandindo. A gente só reage expandindo quando a gente consegue respirar numa situação que sempre nos controlou. Aí um dia tá lá acontecendo, você vai falar assim, não vou fazer nada agora. Cansei de agir, não vou fazer nada agora, vou ficar assistindo. Aí você assiste e fala assim, nossa, é só isso, é só assistir mesmo. Foi o que aconteceu ontem comigo. Foi o que aconteceu ontem comigo, coisa que me deixava fora do eixo. Eu falei, peraí, tudo vai se resolver. Eu ficar nervosa, não vai me resolver. Aliás, vai me atrapalhar. Então, é como se você está num círculo de fogo, você põe o pezinho para fora, deixa o fogo queimar ali, e aí você vê qual fumaça que faz, se o fogo sobe ou se ele desce, se ele realmente é o que está acontecendo, para aí você poder se colocar, se tiver que se colocar, permanecer onde você está, se tiver que permanecer, ou sair andando porque não é teu. Mas assim, para conseguir pensar tudo isso, tem que respirar sobre a situação. E a respiração, que na meditação traz isso, porque quando você começa a meditar, você começa a prestar atenção na sua respiração. E as pessoas falam assim, não, eu medito. Começa a meditação comigo, não consegue ficar um minuto de olho fechado. Não consegue ficar de um minuto de olho fechado. Porque quando fecha, tem que olhar para dentro. O verdadeiro despertar, por mais que a gente vá num lugar, chega lá o padre, o pastor fala, ou seja, quem for que estiver lá na frente falar, se você não olhar para dentro com aquelas palavras que está chegando para você, a palavra não vem, não faz sentido. E muitas vezes a gente Não, busca o tem caminho. que olhar para dentro e parar de ficar pensando coisas aleatórias. Tem que estar presente naquilo. Existem formas de falar sobre isso como reforma íntima. Eu acho que esse nome ainda fica até pequeno, porque o negócio é louco. Reforma íntima vai ter que quebrar muita parede. Fazer faxina, lógico, com certeza, como nunca fiz na vida. Então, a gente vai, quando a gente começa a observar lição de casa, todos os dias, por um minuto, pega um papel e escreve tudo que passa pela cabeça. Por um minuto. Durante esses 7 dias, daqui até o próximo encontro. Vocês vão ficar abismados com as coisas que passam na cabeça de vocês. Aonde vai, aonde foi, o problema que não resolveu, o problema que tá ali, ó. Aquela goteira que não sai do pensamento. Ai, fulano ainda não percebeu que ele errou comigo. Por que que eu atraí isso? Hoje eu conversei com uma amiga minha e ela falou assim, Elaine, faz muito tempo que eu tô procurando uma casa. E é muito ruim quando a gente começa a procurar uma casa e não acha, né, gente? É um saco isso. Onde a gente já mora num lugar que a gente não quer mais ficar. Aí eu sempre pergunto para mim o que que aquela situação tá trazendo para mim, nas coisas que acontecem comigo. Pô, se isso chegou até mim e era para me tirar do eixo, porque hoje eu consigo observar mais e respirar. Não virei luz, tá, gente? Tem coisa que tem hora que é reação. Então, muitas vezes hoje no meu dia a dia, graças a Deus que a maior parte eu deixo de reagir, porque eu gostei do silêncio. Eu amei o silêncio. O silêncio é a resposta para muita coisa muitas vezes. Ou a dúvida. É difícil, hein? Ou a É dúvida. muito difícil, hein? Mas tem que. Porque se nós somos pessoas reativas e que a gente reage, está criando a nossa realidade, e a gente vive loopings. Puta, tava vivendo aquela situação de novo, tô vivendo ela de novo, de novo. Ué, tem alguma coisa errada comigo então. Porque bateu aqui na minha porta de novo. O que que eu vibro dentro de mim? Porque se aquele acontecimento chega até você, você tem que perceber qual tipo de sensação que você tem. Por quê? A gente vive uma vida sem perceber as sensações. Quem aqui hoje, dentro do dia, teve alguma coisa que veio para desalinhar? Ninguém? Minha dentista. Pode botar a mãozinha aí para colocar, tirar do mudo. Tive Não, hoje hoje eu fiz um combinado com a minha filha.
Deixa eu contar. Pode falar, pai. Não, qual foi o emaranhado, Elaine? Me conta. Arranhado, eu nem sei. Eu tô assim, angustiada. Achei que era a Isabelle, mas ela chegou em casa, ai, querendo respostas, respostas, Angústia, pedindo coragem e angústia. respostas. Entendi. Eu não consigo ter essas respostas que eu preciso para ontem. Entendi. E aí, Fátima, manda bala, que tu também ia falar. Teve Eu, provações no dia de hoje? eu, obrigação do lar. Aff, obrigado. Irrita, irrita mesmo, faz parte. Ai, pois é, menina, isso tem me irritado, eu não sei por quê. Tem horas que eu falo que eu queria ser a Dina Eugênio, gente. Isso mostra a nossa idade, né? Só balançar o narizinho, chegar em casa, balança o nariz, sai a roupa do varal, sai, entra da máquina, vai pro varal. As coisas ficam. Nossa, eu não quero ser do lar, mas esse negócio me persegue. Quero Ai, ser, quero ser milionária e ter uma diarista todo dia, porque hoje em dia também para você colocar funcionário dentro de casa, né? não, sai desse preconceito. Olha assim, Mas, uma coisa. mas, mas eu também não gosto muito de gente dentro de casa. Olha, aqui onde eu tô, tem 8 quartos, uma casa gigante, e eu não tenho essa não. Se tiver alguém para fazer para mim, eu vou achar o máximo. Porque depois que eu cheguei nessa casa, nunca mais minha mão foi a mesma. Porque ó, Ah, então pronto, são três eu dias vou para limpar essa resolver. casa. Não, eu vou resolver meu problema. Eu vou mudar para uma mansão. Enquanto eu estou em cima, ela está embaixo limpando. Pronto, resolvido. Mas ó, que interessante, porque qualquer coisa deixa a gente irritada ou angustiada no presente. É só buscar uma casa menor, hein? Só um quartinho, tu vai conseguir resolver ele com rapidez. Então, assim, Não, o melhor é a ideia da Elaine. Eu quero é a casa. Eu tô lá em cima, de boa lá. E aí, a hora que eu terminar de arrumar embaixo, eu desço. E ela sobe. Olha, Resolvido. é um convite para todas vocês. A Edna já conhece. Dá um pulinho aqui em casa, vocês vão gostar. Dá um pulinho Faz aqui. uma vivência aí que a gente vai. Onde que tô é essa tentando casa? A São Elaine não Roque, está nesse interior de patamar, São né, Paulo. Elaine? Hã? Onde? A Elaine não está nesse patamar, de estar em si, está num lado e a outra Não, quero também. tudo térreo. Não quero nada com em cima e embaixo, não. Quero tudo térreo. É, em São Roque, interior de São Paulo. Pronto, hoje. fazer uma vivência aí, que eu amo vivência. Também. Não tem Vou, jeito, vou só viver. viver com você aí. Sim. Muito Olha, bom. eu pensei que eu não ia fazer movimento sistêmico hoje. Mas tem algo buzinando aqui no meu ouvido. Então eu vou perguntar quem vai escolher para ser o eu. Eu. Beleza. Tá bom. Feche seus olhos, Fátima. Respira fundo. Solta o seu ombro. Sente a respiração na sua nuca. No meio da sobrancelha. Quando você se sentir pronta, pode abrir os olhos e me dizer como você se sente. Eu sinto uma agitação. Me conectei com essa agitação. Uma agitação, um negócio assim. Sim. Escolhe alguém para representar a angústia. A angústia. Deixa eu colocar aqui. É de acordo com a ordem aqui que eu. Edna. É, a angústia. Feche seus olhos. Respira fundo.
Solte seus ombros. Solte seu maxilar. Sua língua. Seus dentes. Sente seu coração. Relaxa a testa. Quando você se sentir pronta, pode virar para cá e olhar para Fátima. Elaine, quando a Fátima entrou, eu senti um arrepio forte aqui. Meio tudo pesado. Tenso, assim, como se estivesse apertando tudo. E fiquei vendo imagens assim que não tinha sentido. Era um reboliço de imagem que não deu para decifrar o que era. Eu vou pedir para vocês dois se olharem um pouquinho. Você e a Fátima. Como você se sente, Fátima? Estou Consegue? observando essa agitação, meio que um desespero, um negócio assim, Uma meio angústia, confuso. né? E a angústia informa? Pode falar, Edna. Então, eu olhando para ela, me dá a impressão que ela não está nem aí com alguma coisa. Eu não sei o que é. Então é pouca, a angústia ainda acha que é pouca angústia. Tudo isso que você está sentindo. Porque ela Assim, falou e narrou o peso quando ela chegou. E essa sensação de pressão. A angústia é isso. Quanto mais pressão, a gente se sente pressionada, a agitação aumenta. então, mas o eu, parece que o eu não está nem aí com alguma coisa, com nada, sei lá. Não deu para entender. Então traz para onde esse eu olha. Pode ser? Traz a visão. Elane. A visão, o caminho. Feche seus olhos, Elaine. Respira fundo. Solta o seu maxilar. Solta o seu ombro. Respira fundo. Quando você se sentir pronta, me diga como você se sente. Eu não vejo caminho. Eu não consigo pensar em nada. Não consegui ver nada. Eu não vejo caminho, eu não consigo pensar em nada e eu não consigo ver nada. O olhar está no neutro. Não consegue enxergar nada, nenhum caminho, nem nada. Vou pedir para você olhar nos olhos da Fátima.
Parece que ela tá com o olho fechado. Se tu vê como eu tô com teu olho tão miudinho, mas tão miudinho que eu não enxergo teu olho. Eu vejo você abrindo e fechando. O que que você entende quando a sua visão te diz isso? Elaine, dá uma olhadinha para Edna. Eu vejo já os olhos da Edna no norte. O teu olhar Só tá para consigo ver. angústia. Teu olhar não tá para tá para angústia. Então, no dia a dia, nosso olhar tá mais para angústia do que para o nosso eu. Paty, tu pode representar a espiritualidade? Feche seus olhos. Respira fundo. Solte sua testa. Relaxe seu rosto. Sente sua respiração lá na base da coluna. E vai trazendo a respiração até o topo da cabeça. Faz 3 respirações profundas, da base da coluna ao topo da cabeça. Respira na sua nuca. Quando você se sentir pronto, pode vir para o presente. Vou pedir para você olhar para Fátima. Helene, eu vou pedir para você também olhar para Paty. É interessante. A única palavra que vem para mim é eu gosto dela. Eu gosto muito dela. Uhum. Eu vejo brilho, eu vejo. É como se esse verde que tivesse em volta dela são. Sabe aquele costão de carnaval? Como se fosse assim, aquilo fosse a proteção dela. Me veio o candomblé, né? É, a, quem protege as matas é o Xóssi, né? Eu acho. Sim. Me veio muito isso, assim, essa proteção, um brilho, uma coisa gostosa de estar junto, de estar perto. A natureza falando através da espiritualidade. Porque a representação no candomblé e na umbanda de Oxóssi é a representação da natureza. Então, são guerreiros da matas. E a natureza, eu vejo muito Deus nela. E ela é a grande representação que muitas vezes a gente nem respeita. E trazendo isso que a Paty falou, é como Né? nos cobre. Nos cobre. É É, legal essa um informação. manto. Sim. É lindo, 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 lindo. Edna, você tá sem som. Você falou, mas você tá sem som. Quando a espiritualidade entrou, me deu uma dor muito forte aqui, no pescoço, lado direito.
pegou meu braço inteiro, mas amoleceu meu braço. Meu não, os meus 2 braços ficaram moles. Na E verdade, não eu tem fui espaço. incomodada, né? Não tem espaço para as Ficou muito duas ruim. coisas quando está equilibrada. A espiritualidade não dá espaço para a angústia quando está equilibrada. Você se sentiu como, Elaine, quando E é a parte... engraçado, Não, você fala comigo? Sim, você se sentiu como quando a Paty entrou? Eu tô como se eu não tivesse um sistema, não tivesse você chamado. A parte está pequena, continuo enxergando os olhos da Edna grande, e não enxergo os olhos da Paty. É só isso. Eu consigo enxergar teus olhos, mas não consigo enxergar os olhos. Tá de Entendi. óculos. Sim. Olha só, a nossa visão, a Elaine está representando a visão, tá? Ela consegue enxergar a angústia, mas não consegue enxergar o eu nem a espiritualidade. E você, Fátima, você e a Paty estão de frente para mim, uma de frente para a outra. Então, eu vou colocar vocês duas de frente para vocês relembrarem. deixa eu falar só uma coisinha rapidinho, Uhum. que, que é interessante, assim, enquanto estava a Edna e a Elane entrando, um sono absurdo, absurdo, assim. Eu acho que você viu, assim, eu bocejando muito. Quando, para mim, veio espírito... eu Espiritualidade. consigo falar agora. Fez assim, ó, sabe? Como se fosse assim, um sopro que saiu tudo. E eu só conseguia ver beleza ali. Pegando a tua fala, perfeita. Quando a gente olha para a espiritualidade, ela tira tudo da nossa vida que nos atrapalha, como um sopro. E a gente só consegue ver beleza. Palavras da espiritualidade pra gente. Então, Fátima, dá uma olhadinha para Edna, por favor. Vocês duas. Angústia de quê? Ele continua na minha cabeça. Ela não está nem aí. Então, a angústia está dizendo para você que não tem por que estar aí. Para ela. Angústia por quê e para quê, Fátima? Me convença. Você está falando para eu dizer? A tua angústia está dizendo que você não tá nem aí para ela. Então significa que ela não deveria ter tanta importância. Mas quando ela entrou, ela sentia pressão. Do teu lado, antes de você olhar para a angústia, você tem que passar pela espiritualidade. Então tem a espiritualidade do teu lado, e eu pedi para vocês se olharem. Ainda existe conexão com a angústia quando a espiritualidade chega? Nossa, a espiritualidade cresceu, ela já abriu os olhos para mim. A pergunta fez virar a chave. A pergunta fez virar a chave. Vocês se questionaram. Vocês questionaram dentro de você porque a Elaine mudou o olhar sobre a espiritualidade. E a Elaine representa o olhar. Então, Ela dentro da cresceu. pergunta é: tem espaço para angústia quando a gente acredita que tem algo maior nos guiando? Caiu a ligação, gente? Pode começar um de cada vez. Não, Não. não tem. Eu olho para a Edna, eu vejo assim, como se ela tivesse falando, o que eu estou fazendo aqui? O que A eu estou angústia. perdendo aqui? Eu vou trocar você, tá, Edna? Vou pedir para você fechar os olhos agora. Respira fundo.
Solta o teu queixo. Solta o seu corpo. Sente seus pés. Vai subir na respiração. Eu vou alinhar os seus chakras, da base da coluna até o topo da cabeça. Respira lá na base da coluna e vai subindo a tua respiração. Respira no topo da cabeça. Imagina uma chama violeta no topo da cabeça. Respira nessa chama. Na tua inspiração, você consegue trazer toda essa luz violeta para dentro de você. Solta o seu ombro. Quando você se sentir pronta, você vai olhar para a Pati. Depois que você olhar para a Pati, você vai olhar para a Fátima. Como você se sente, Aja? Olha, a única começou a querer a mão ficar. Mas a única coisa que me veio na cabeça quando eu olhei para a Paty ela é a solução para tudo. Não tem outra coisa. É o quê? Ela é a solução para tudo, não tem outra saída, não tem outra coisa. Até eu engasguei no pensamento porque eu não sabia a palavra. O resultado era, parecia um monte de coisa, mas no fim veio. Quando eu olhei para a Fátima, veio bem claro assim, a solução para tudo. Então, a Edna entrou como a coragem para a vida. E a coragem para a vida trouxe a informação que sem espiritualidade não existe coragem. Eu vou falar, eu não vim aqui hoje para falar que é importantíssimo ter uma conexão maior com a nossa espiritualidade. E o caminho que trouxe foi esse. Resposta para mim, pelo menos. Eu entendi a resposta. O caminho foi esse. A gente começou e terminou, né? Começou lá com o meu questionamento. Sim, sim. Tá sem som, Acabou aqui. Paty. Tá sem som. Tá Opa, sem som. a carinha da Edna, quando você perguntou, coisa mais linda de ver assim, é isso mesmo? Hum. Ah, sabe assim, tipo, meio de ladinho assim. Oh, Ah, entendi. Pra a gente. Helene está batendo isso na minha cabeça há Eu me pego muito muito na tempo. inspiração, né? Parei de bater, já. Agora você entendeu, né? Para você Eu ver, entendi. a Fátima tá com brilho, a minha visão vê ela com brilho e os olhos estão abrindo. Não abriu totalmente, mas eu já consigo enxergar os olhos. Esse realmente é da Edna Contorno, não, tá mais então, eu só enxergava com os olhos, né? Só Olha, de olho. olha que legal a Uhum, visão. legal. A visão Finalizando. A visão se abriu quando entendeu que a espiritualidade era o caminho. aqui a brilho, nossa, eu só enxergo brilho. Essa parte aqui, um brilho, sério. Essa brilha muito. Que ensinamento maravilhoso, né, gente? Muito.
enfiar Olha o que pé pergunta. agora, né? Pode trazer o feedback, vocês. Pode começar. O que você ia falar, Edna? Você tava falando e não. Eu ia falar, enfiar o pé agora, né? Eu tenho que bater mais nessa tecla, eu tenho muito que bater nisso. Eu ainda estou muito perdidaça com isso aí. Menos. Estou Já teve fazendo mais. muita coisa. Não, já tive mais. Já tive desorientada na coisa, né? Mas agora porque eu estou querendo, né? Mais, cada vez mais, né? Antes era uma, sei lá, uma obrigação de fazer, qualquer coisa parecida. Agora não, agora é uma coisa que é necessário, né? Que eu sinto necessidade de fazer. É tão interessante hoje ouvir você falando isso, porque eu lembro quando eu te indiquei a primeira vez para você ouvir o livro de Saint-Germain, você falou assim, eu não consigo entender. Eu falei, como que não consegue entender? Tanto que eu Mas comprei e aí, dei embora porque eu não entendi. quando você abre espaço para a espiritualidade falar, o que você ouve hoje é bem mais profundo do que você ouvia lá atrás. Com certeza. E guia, nos guia. Que legal, que legal. Muito bom. Quer falar, Paty? Não, eu não sei nem se tem a ver, eu tô falando que eu tô sentindo, assim. A gente tem muito um negócio de atingir a perfeição, de ir atrás do que é bonito. E às vezes a gente acha que o que é bonito, e na verdade não está na harmonia da beleza. Às vezes, a gente não estando harmônico, o que a gente está vendo de bonito, de repente, é o feio que te leva para baixo. Então, assim, a gente tem que buscar, isso olhando para a Fátima e esse verde lindo atrás dela. A gente tem que buscar harmonia na simplicidade, sem colocar como se fosse o peso no chão de concreto, assim. Deixar leve. Buscar a harmonia, a beleza da harmonia, não é harmonia na beleza. A beleza da harmonia sem pisar no concreto, pisando no verde, né? na terra, aquilo que a gente pegou semana passada também, a terra pulsando, é uma vida. Então, a gente ir atrás de viver. Parar de ficar pensando, acumulando, o que eu vou fazer. Vive. E Sente. aquela É imagem isso. sua da Terra foi linda. Eu não esqueci até hoje. Aquela imagem Nossa, é da uma Terra delícia. É pulsando. gostoso de lembrar. Muito, muito lindo. Elaine, tu viu que tua visão tava aí, turva, para a espiritualidade. Tira do mundo pra tu falar comigo. Tá sem som. Tava assim, mas tava turva, mas era pequena, de repente, né? Voltou realmente a crescer. Isso me traz que eu tenho que voltar realmente à minha religião. Quando eu seguia, eu escutava, eu entendia. Realmente eu me perdi em cima disso. Fiquei como uma folha solta, né? Eu acho que eu já devia ter comentado contigo sobre isso. Estava como uma folha solta. E quando a gente está solta, né? Não tem Leva. direção. E realmente mostra que eu tenho que voltar a parar mais e olhar para Deus. Sim, a minha religião. Sim. E você vê que quando você consegue enxergar a espiritualidade, o teu eu começa até a brilhar. Sai da tua boca isso. É, é o que eu estava vendo. Fátima Maria. Eu só tenho a agradecer. Eu tenho buscado, sim, a espiritualidade, me conectar, né? E fazendo aí a minha parte. Tem contribuído, sim. Eu estou fazendo yoga. Ai, que top! É muito legal. O meu despertar começou com ele. É muito legal. Aí eu vou também receber a bênção daquela igreja japonesa, como que é? É, Messiânica, Aquela, de Orei. messiânica. Passei um Tô ano por indo. lá, muito top.
Ah, que da hora! Muito legal, muito É legal. legal esse também. Jurei. E a hora é assim, eu preciso estar mais ativa, assim, com mais determinação. Mas eu já tracei o meu caminho. Então, é, eu já venho nesse despertar, desse olhar interno, dessa consciência emocional e trabalhando e expandindo e tô seguindo aí. De pouquinho em pouquinho a gente vai somando aí. De pouquinho em pouquinho, que seja um passo de cada vez, É, a gente abre o espaço e a gente começa a buscar essa consciência emocional, que é uma palavra muito digna da gente prestar bastante atenção. A gente é, percebe quando o nosso olhar está na coragem ou na angústia, que foi o que foi narrado aqui. Então, o nosso É, olhar, quando ele chega, ele não estava nem enxergando a gente, só enxergava a angústia. Então, foi preciso trazer a espiritualidade, porque quando entra a espiritualidade, a angústia deixa de existir. Então, ir em busca de se autodesenvolver, porque que nem, acho que foi a parte que falou, o autoconhecimento é a chave, o autoconhecimento é a chave. É. E quando a gente começa a se tornar um canal, todos nós somos canais, tá? Nós somos mensageiros de Deus. A gente tem que plantar, a nossa obrigação nesse mundo é plantar uma semente de fé no coração do próximo. A gente passa muito é. tempo falando sobre um monte de coisa, menos isso. Então, essa é a nossa verdadeira missão. E quando Deus nos dá mais dons do que ele nos deu como missão, o caminho é esse. É buscar o que nos liberta. O que nos liberta. Porque não foi à toa e nem do nada que vocês caíram aqui nessa mesma telinha comigo. Não foi à toa e nem do nada que eu caí nessa mesma telinha que vocês. Então, existe na nossa alma uma conexão que fala uma linguagem que nos faz entender a espiritualidade. Por quê? Esse encontro que a gente faz é sistêmico, trabalhamos a meditação e principalmente a espiritualidade, não importa qual seja. Principalmente. E nos últimos tempos que eu fiz de constelação, eu trouxe a espiritualidade, porque quando a espiritualidade chega, o negócio desenrola. O negócio desenrola. verdade. Desenrola. Com certeza. Eu creio que sim. Uhum. Tenho visto muito assim, lindamente sendo desvendados os véus do esquecimento que ainda nos mantém na ignorância de continuar agindo errado. Errado com a gente, errado com o outro, errado com o tempo. E a gente vai seguindo erros, 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 porque a gente não para olhar para onde a gente está olhando. Parece até uma frase meio tosca, mas é uma frase muito real. A gente não para olhar para onde a gente está olhando de verdade. A gente até olha e parece Mister Magoo olhando assim, ó. Será? Não. O que eu quero? A Fátima falou, eu tenho um caminho traçado. Isso já é uma estratégia maravilhosa na vida. Você, Edna, que na última conversa que a Posso gente falar uma coisinha? pode. Deixa eu só fazer só esse comentário. Na última É, conversa que a gente teve, aham. você falou, no meu checklist já foram 3 coisas. Se não tiver um caminho traçado, fica perdido. Não faz o que tem que ser feito. Pode falar, É Paty. isso aí. Então, vocês lembram que eu trouxe uma coisa que minha mãe falava, que é assim, aconteceu no seu lá, fecha o olho e vai. E para mim aquilo queria Sim, dizer assim, acredita e vai. Hoje, agora, me foca no que você quer, tenha objetivo e vai atrás do que você quer, de olho aberto para você ver o processo, para você viver o processo. Quando você fecha o olho, você não está participando, você só está indo. Então, e muitas vezes a gente fecha o olho quando é criança. E a gente não tem mais olhar de criança para a vida, a gente tem um olhar de mulher agora. A gente quer ver o processo acontecer, a gente precisa enxergar a nossa jornada. Entendeu? verdade. Fez sentido para todo mundo? Nossa, um insight agora que Insight para mim é vida, insight. interessante, né? Vou ver se já chamar Wi-Fi, Que que chama interessante. insight. Assim. O que a gente pede de sinal. Vamos fazer a É. meditação para finalizar aqui? Vamos? Sim. Let's go. Bora fechar os olhinhos. Vou colocar a musiquinha. Deixa eu sair dessa cadeira aqui para eu meditar.
Deixa um lugarzinho confortável. Senta com a coluna ereta. Fecha os olhos. Relaxa os ombros. Relaxa a testa. Sente sua respiração na sua nuca. Relaxe o seu rosto. Solta sua língua, seus dentes, seu maxilar. Sente o seu rosto relaxado. Sente a respiração passando pelo seu pescoço. Relaxe seus ombros, braços e mãos. Sente o movimento da sua respiração nas suas costelas. Na sua barriga. Sente a respiração passando por todas as suas costas. E atrás de cada um de nós, no aqui e agora, eu trago o nosso pai e a nossa mãe. Respira fundo. Sente a presença, relaxa o seu corpo um pouco mais, suas pernas, seus pés. E dentro do seu coração, mentalize: eu peço a minha bênção. Respira fundo. Recebe a bênção. Traga suas duas mãos no coração. Diga para o seu coração: eu me abençoo. Sinta você envolto em toda a sua volta, sobre você se derrama uma luz dourada. Ela vem escaneando o nosso corpo, limpando tudo o que precisa ser limpado, transbordando por toda a tua casa, por toda a sua família. Respira fundo. Agradece.
pela oportunidade de estarmos aqui, abrindo espaço para receber tudo que nos liberta, trazendo a ordem divina para o nosso interior e para o nosso exterior. Respira fundo. Devagar, vai passando a mão pelo seu rosto, sentindo você. E no seu tempo, bem-vindo para o presente. Todas bem? Bem, muito bom, como sempre. Gratidão. Gratidão por hoje, gratidão pelos ensinamentos de todos esses últimos tempos, porque tem sido muito maravilhoso. Eu tenho aprendido muito com esses encontros nossos e tem me dado mais sentido para o meu despertar. Para mim tem Gratidão. sido maravilhoso também. Cada semana é uma surpresa. Gratidão. Para mim também está muito bonito, está muito, muito gostoso, muito positivo. Revelador, né? É a única coisa que eu consigo, eu estou falando sabe aquele céu lindo de pôr do sol, rosa, laranja, é ir dormir, mas com, com luz e vai acordar com luz. Então, sempre está na luz. Sim, Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. também. Eu gratidão. Obrigada mesmo a todos. Muito enriquecedor. Nossa, cheguei muito angustiada, tô saindo assim. Que É maravilha. maravilhoso. Queria fazer um convite com vocês, não sei se vocês já assistiram, um filme chamado Made. Na verdade, é uma série. Chama Made, no Netflix. Tu assistiu já, Não Fátima? assisti. Não. É uma história É de... muito longa? Não, Muito também não gosto de longa? série longa, não tenho paciência para série longa. Não tenho. Não é muito longa, não, mas dá vontade de assistir. Porque é uma história sistêmica, de mãe e filha, na verdade pai também, mas que vale a pena a gente assistir, se vocês quiserem assistir dessa semana, e a gente comentar na próxima semana, porque faz a gente pensar sistemicamente. Então não é muito longa, não. Coloca o Como nome. chama? Made, eu vou pegar no Netflix, vou mandar lá no grupo. Já Tá. ouvi falar, mas não assisti, não. Ah, eu dei como lição de casa para Isabelle, para ela assistir, viu, Helene? Aproveita e Ela me assiste com falou, ela. É. bom, vamos assistir. Então tá, gente. Boa noite, Então bom tá. descanso para você. Obrigada. Boa noite. Gratidão. Boa noite, meninas. Gratidão a Obrigada. todas. Obrigado. Até Obrigada, a boa próxima. noite. Tchau, tchau. Tchau.